Já pensou estar voando pelo deserto e dar de cara com um verme gigantesco e que quer comer você? Nós vamos ver um verme? Onde há mineração de tempero há vermes. Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. O universo de Duna é baseado na franquia de livros que fez muito sucesso nos anos 80, onde se passa em um futuro galáctico distante. Pessoas e seres das trevas convivem com monstros e decidem o futuro em um universo feudal. E hoje iremos analisar e aprender como derrotar os vermes gigantes de Duna. Eles defendem as areias temperadas. Duna se passa em um futuro distante, no meio de um império intergaláctico feudal em expansão, onde os feudos planetários são controlados por casas nobres e que devem aliança à casta imperial da Casa Corrino. O livro conta a história do jovem Paul Atreides, herdeiro de Duque Leto Atreides e da respectiva Casa Atreides. Na ocasião da transferência de sua família para o planeta Arrakis, a única fonte no universo da especiaria Melange, uma história que explora as diversas interações entre política, região, ecologia e tecnologia, e escolhas e consequências em alicerce às emoções humanas, o destino de Paul e sua família, seu novo planeta e seus habitantes nativos, os subestimados Fremen, assim como o destino do Imperador Padre Disha, da poderosa corporação espacial a seu serviço e da misteriosa ordem feminina das Bene Gesserit, acabam todos interligados em um confronto que mudará o curso da humanidade. Os vermes gigantes. Os vermes da areia eram a forma de vida predominante em Arrakis. Dr. Yueh, tem alguma informação sobre os vermes de Arrakis? Os vermes da areia eram a forma de vida predominante em Arrakis, que é um planeta de extrema importância nesse universo e também é conhecido como Duna. Essas formas de vida são tanto honradas quanto temidas e são consideradas como vitais e mortais. Já houve relatórios de vermes com mais de 450 metros no centro do deserto. Os vermes da areia eram extremamente territoriais. Assim que dois vermes sentiram a presença um do outro, eles soltavam rugidos de desafios, berrando de exaustão com o cheiro do líquido de suas glândulas cavernosas. Os vermes da areia eram uma forma de vida nativa do planeta Arrakis. Eles vivem sobre os vastos desertos de dunas de areia que se estendiam pela superfície do planeta. Mas mais importante ainda, os vermes da areia são um fator essencial na criação do Spice Melange, uma espécie de substância que é usada nas viagens de dobra espacial. Os vermes da areia vivem sobre a areia, atraídos por vibrações rítmicas na superfície. Eles iriam invadir em busca da origem de tais vibrações. Era um esforço para defender seu território, do qual eram altamente protetores. Portanto, ver um verme viver para contar sobre ele era extremamente raro, exceto para os misteriosos Fremen, que haviam alcançado algum tipo de domínio sobre a besta, após anos vivendo em Arrakis, quase sendo considerados pessoas nativas de lá. Os vermes da areia eram a forma de vida predominante em Arrakis. A faixa do deserto e a região do Polo Sul são proibidas. Os vermes da areia eram extremamente territoriais, e assim que dois vermes sentiram a presença um do outro, eles soltarão rugidos de desafio, berrando exaustão com o cheiro dos líquidos de suas gargantas cavernosas, atraindo um ao outro. As coisas andam muito sérias por aqui. Pelos padrões, qualquer verme da areia pode crescer até um tamanho enorme, se a gente pode dizer assim. O Dr. Yueh citou que as espécimes podem chegar até 450 metros de comprimento. Já houve relatórios de vermes com mais de 450 metros no centro do deserto. E foram avistadas por observadores no deserto profundo, como podemos ver nesse vídeo. Para fazer uma comparação, acredita-se que o maior animal da Terra era uma baleia azul, medindo apenas 33 metros, ou cerca de 7% do comprimento de um grande verme da areia. De apenas 125 metros. Apenas?
Muitas coisas comumente associadas a Arrakis são cercadas de mitos e mistérios, e os vermes da areia não são uma exceção. Algumas pessoas acreditam que os vermes podem chegar de 700 a até 1000 metros e existirem nas regiões do Polo Sul, mas isso não pode ser confirmado devido à hostilidade daquela região. A faixa do deserto e a região do Polo Sul são proibidas. Paul Atreides, durante seu julgamento sobre os vermes da areia, relatou para todos lá os maiores tamanhos até hoje e até mesmo o máximo observado, contando a sua experiência enquanto voava uma vez e viu um ser gigantesco. No entanto, há alguma controvérsia em relação a essas estimativas, já que as fábricas de colheitadeiras teriam cerca de 120 metros de comprimento. Assim, o diâmetro da mandíbula de um verme da areia, ou pelo menos a areia deslocada por sua mandíbula, já foi descrito como o dobro dessa largura. Embora esse espécime em particular fosse considerado um grande exemplo da espécie, um verme da areia com mandíbula de 240 metros de diâmetro excederia o tamanho até mesmo dos mitos, que supostamente poderiam ser avistados em um deserto muito mais profundo do que a típica região de mineração de especiarias. Devido à dificuldade de estudar essas criaturas, não se sabe sobre os vermes da areia selvagens, ou seja, é muito difícil de estudar esses seres. A longevidade do verme da areia é supostamente extrema devido a seu tamanho e sua grande resistência, e é estimada em milhares de anos. A aparência. A pele deles era grossa, áspera e de cor laranja. Ela tinha uma função simples de uma armadura e era composta por muitas escamas, cada uma com alguns metros de tamanho. Essas escamas se sobrepunham e se interligavam para formar a armadura que protegia contra a invasão interna de areia. Como os Fremen descobriram essa armadura, embora quase impenetrável, poderia ser explorada. Ao abrir as bordas de uma ou mais escamas, a integridade da armadura seria comprometida. A areia então agora estaria ali para entrar no interior bem macio do verme da areia. Isso causaria uma intensa irritação para o verme da areia. A besta então começaria a enrolar aquela parte que está em contato com o solo até que a escama de bruços estivesse no ponto mais alto do solo do deserto, ou seja, no topo de sua cabeça enquanto ela se movimenta, minimizando assim a quantidade de areia que poderia entrar. Os Fremen estão preparados para cavalgar, se podemos chamar assim, na besta. Enquanto ela rolava a sua escama aberta em direção ao seu ponto mais alto, ele poderia literalmente montar o verme. Enquanto as escamas permanecessem abertas, o verme da areia não submergiria. Então, os ganchos foram colocados na frente da besta, na forma de controlar o movimento lateral. Como resultado, montar vermes tornou-se um método de transporte viável, até mesmo sagrado, para os Fremen através da superfície do planeta. Na verdade, a distância que é medida nessa região não é feita em quilômetros ou mesmo em metros. Eles usam vermes de areia como uma medida de distância, que alguém poderia cavalgar em um verme até que esse ser ficasse exausto e submergisse. Por exemplo, um passeio de 20 minhocas seria considerado uma jornada longa e difícil. O funcionamento interno de um verme de areia se assemelha a de um alto forno maciço, produzindo um calor intenso de chamas. Isso, por sua vez, forneceu um vínculo ambiental do fornecimento de oxigênio a Arrakis, já que não tem plantas, ou seja, alguém precisaria aí conseguir fazer aquela troca do gás carbônico para produzir oxigênio, e essa grande quantidade desses seres já é o suficiente para conseguir dar o oxigênio necessário para quem vive nesse planeta. A boca desse ser é posicionada na extremidade dianteira da criatura e poderia facilmente consumir objetos gigantescos, como nós mesmos já vimos quando ele engoliu uma colheitadeira de especiarias e que ficam no solo do deserto coletando essas coisas. O cheiro do verme da areia foi particularmente documentado, um cheiro forte e duro de canela que essa besta exalava, especialmente da boca. Alguns disseram que podia sentir o cheiro mesmo antes de ser visto, uma espécie de mecanismo de autodefesa ou mesmo até de amedrontar as suas vítimas. A presença da especiaria melange, usada para viagens galácticas, era intensa, assim como seu odor, ou seja, muitos caçadores de vermes da areia utilizavam esse cheiro para conseguir aí localizar e caçar esses seres. Tempero puro, não refinado.
Essa sem dúvida é uma das curiosidades mais incríveis que a gente pode ver aqui. A aproximação de um verme da areia em direção ao seu ponto de ruptura era frequentemente indicado por um relâmpago seco que frequentemente ocorria na área, um resultado da eletricidade estática sendo descarregada no ar carregado positivamente. Sinal de verme. É um sinal de verme. A dieta. O principal componente da dieta do verme da areia era areia e outros componentes inorgânicos e secos da crosta de Arax. Também acredita que eles peneiraram o plâncton da areia para se alimentarem, muito parecido com o que as baleias fazem, pegando pequenos micro-organismos e transformando eles em energia. Essa parte é muito importante. A água é fatal para um verme da areia, mesmo em pequenas doses. A água que entrasse no seu corpo de um verme da areia atuaria como um catalisador para acelerar o seu metabolismo a ponto de se tornar instável e suas funções biológicas vitais falharem rapidamente. Essa foi uma morte violenta e presumivelmente dolorosa para qualquer tipo de verme da areia. O processo de criação de um verme da areia, quando por exemplo sua larva, a truta da areia, uma espécie de sanguessuga que é o ciclo inicial da vida de um verme da areia, se uniu após convergir para um estoque da água nas profundezas da superfície de Arax. Na verdade, a água ocorria naturalmente em Arax, porém, devido ao referido processo, ele sempre acabava sendo destruído. A mistura dessas trutas de areia e água foi então convertida em um produto químico líquido, que o verme da areia era capaz de digerir sem ser envenenado. Por outro lado, esse produto químico poderia interromper a superfície do deserto em uma explosão violenta chamada massa pré-especiaria. A truta da areia que sobreviveu a esse evento se aglutinaria e conseguiria completar a metamorfose e assim virar um jovem verme da areia. Eu vejo muitas coisas. Na sociedade em que o verme da areia foi essencial para a criação da Spicaria melange, é uma escala macro do verme que a areia teve um enorme impacto na humanidade. Para a população de streaming do planeta, a criatura era um símbolo espiritual de sua fé e os via como encarnações físicas do Deus único de sua religião, Zenzócio, original. Dentro da cultura Fremen, o verme da areia tinha vários nomes adicionais, notavelmente o criador Shaihutsu, que significava de maneira variada o velho do deserto, velho pai da eternidade ou avô do deserto. Os jovens vermes da areia eram usados pelos Fremen em cerimônias especiais, ou seja, eles eram usados como rituais em grandes eventos culturais, tendo assim um papel importante como vermes da areia. Declínios do verme da areia. A reverência prestada ao verme da areia se espalhou por todos os lados do mundo. Isso continuou durante o governo de Leto III II, devido ao fato dele ter se tornado uma espécie de híbrido, tanto homem quanto verme. A terraformação de Arax representou um grave risco para os vermes da areia, que considerou fatal a vida do deserto árido. O processo de reversão da terraformação havia começado no final do reinado de Leto. Ele próprio voltou a ser truta da areia ao morrer. Esses eventos viram o verme da areia mais uma vez prosperar em Arax por aproximadamente mais de 1500 anos. Durante o reinado de Leto II, alguns vermes da areia menores também foram removidos e enviados com navios colonizadores durante a dispersão. Este exército acabou tendo um sucesso questionável. As ações hostis tomadas pelas honradas madres resultaram no fim de toda a vida em Arax, incluindo, acreditava-se que os vermes da areia remanescentes. No entanto, isso não foi antes de Militag e Denverthread terem conseguido capturar um verme da areia, mantido em um ambiente artificial dentro de uma casa, a base secreta temporária da Irmandade. Esse verme teria sido a chave para a propagação de sua espécie novamente. Chamando o Segador 9, sinal de verme. Pra gente começar a traçar como derrotar esses seres, né? São seres gigantescos e que vivem em Arax, ou seja, qualquer decisão que a gente vá tomar aqui necessita de ter uma corporação por trás, de ter uma organização. Não tem como fazer isso em apenas duas pessoas, mas sim toda uma equipe por trás disso. A faixa do deserto e a região do Polo Sul são proibidas. Temos que entender que esses seres vivem no deserto.
e lá eles têm grande controle. A missão em si de derrotar seria muito perigosa e muito provavelmente teríamos algumas baixas. As coisas andam muito sérias por aqui. Mas, primeiramente, iríamos com alguns navios de guerra para a região, para entender como está a geografia e traçar o melhor local aonde iríamos atacar. Achando o local perfeito, ou pelo menos que nos forneça uma segurança, com grandes rochedos em volta, impedindo de ser atacado por baixo, já que a pedra ou a rocha inibiria a grande tremulação. Já houve relatórios de vermes com mais de 450 metros no centro do deserto. Ou seja, essas vibrações que os vermes iriam sentir e subir para a superfície para nos atacar. Isso acabaria acontecendo rapidamente. Assim, achando um local, começaríamos a buscar água, ou mesmo trazer essas doses de água de outros planetas, devido à escassez disso dentro de Arrakis. Como vimos, os vermes da areia são extremamente alérgicos ou mesmo vulneráveis a isso. Sinal de verme. É um sinal de verme. Assim, quando essa água chegasse, seria tratada como ouro, como uma especiaria. Iríamos então ter que bolar um jeito de fazer com que ela entrasse neles. Como eles não são seres idiotas, se colocássemos simplesmente por cima da areia, além de escorrer, iria ser percebido pelos vermes. Então, iríamos colocar dentro das grandes colheitadeiras que existem e que são usadas para colher especiarias tão valorizadas dentro desse universo. Nós vamos ver um verme? Onde há mineração de tempero, há vermes. Sempre? Sempre. Como uma dessas colheitadeiras, sendo completamente enchida da água, ficaria tomada pela água. Colocaríamos ela então para trabalhar remotamente, ou mesmo em uma região onde soubéssemos que elas iriam estar. Afinal, esses seres são territoriais e atacariam com certeza quem entrasse lá dentro. De apenas 125 metros. Apenas? Com a colheitadeira já dentro do território, o verme da areia iria rapidamente perceber que alguma vibração estranha está lá. Por que eles aparecem? Para proteger seu território. As vibrações os atraem. E começaria a se dirigir para atacar. Nessa hora, já conseguiríamos perceber as precipitações tanto no ar quanto nos céus. Devido ao tamanho desse animal, ao seu simples deslocamento, gera efeitos devastadores na superfície da Terra. Sinal de verme. É um sinal de verme. Sim, verme. E dos grandes. É muito perspicaz. Enquanto isso, ficaríamos dentro do nosso planador, apenas observando e esperando o momento certo para ver como aconteceria. Há alguma relação entre os vermes e o tempero? Como eu disse, eles defendem as areias temperadas. Agora, com relação ao tempero, quem sabe? Assim que ele se aproximasse o suficiente, ou mesmo estivesse embaixo dali, ela iria submergir rapidamente. Fazendo com que toda a areia do local cedesse, como indicativo de que ela está perto. Assim, após vermos esses indicativos da areia se mexendo, logo em seguida, a silhueta de uma enorme boca e dentes iria aparecer. Engolindo a escavadeira e logo em seguida sumindo. Porém, assim que ela engolisse, a água estaria em contato direto com seus organismos e órgãos internos. Como vimos, ela funciona como uma espécie de alto-forno, mesmo com a água ficando dentro de uma colheitadeira feita de metal. Assim que essa coisa fosse derretida devido à alta temperatura, a água entraria em contato. E já que sua armadura de proteção é externa e ela tem que sempre se proteger, sabemos que o seu interior é possivelmente muito frágil a breves mudanças. Ela então rapidamente morreria devido às reações químicas da água entrando ali dentro. Pois a água agiria como um catalisador e aceleraria a sua deterioração.
juntos. E assim derrotaríamos os vermes de Duna. Então, Stilgar, algum sinal de verme? Há uma quantidade tão grande que, na verdade, não dá nem para calcular. E eu vou ficando por aqui e até a próxima.